Minha filha me humilhou publicamente após se aliar ao meu ex-marido durante o divórcio e me excluir da vida dela. Anos depois, ela tentou arruinar meu casamento e agora está exigindo um pedido de desculpas. Eu me casei pela segunda vez há uma semana com James. Estamos juntos há 4 anos, desde que nos conhecemos através de amigos em comum. Depois de morarmos juntos por quase 2 anos, finalmente decidimos oficializar. Porém, meu casamento quase foi arruinado por minha filha e James teve que expulsá-la para evitar um escândalo. Agora, todos estão me culpando e me acusando de ter falhado como mãe porque ela ficou muito chateada por ter sido expulsa. Minha filha, April, de 19 anos, nem sequer foi convidada para o casamento. Eu sei que parece ruim, mas tive motivos válidos para não convidá-la. Nós não tivemos contato alguns anos atrás, porque ela tomou o partido do pai no divórcio e me insultou publicamente. Meu ex-marido, Donald, e eu nos divorciamos há 6 anos porque simplesmente não éramos mais compatíveis e eu estava cansada de tentar fazer nosso casamento funcionar. Nos casamos muito jovens, quando tínhamos 20 e poucos anos e logo depois de April nascer, as coisas começaram a mudar e ficar difíceis para nós dois. Agora, havia várias despesas com as quais tínhamos que lidar e Donald simplesmente não levava o trabalho a sério. Parecia que ele nunca seria promovido e eu teria que continuar fazendo tudo por ele. Ele era incompetente em todos os trabalhos domésticos e eu poderia dizer o mesmo para qualquer coisa relacionada a April. Ele era preguiçoso e parecia que nem mesmo estava interessado em ajudar. Eu estava cansada de fazer tudo sozinha e estar com ele estava se tornando exaustivo para mim. Ainda assim, me esforcei e tentei fazer aquele casamento funcionar por vários anos. Eu já havia deixado de amá-lo muito antes de pedir o divórcio, mas estava tentando fazer dar certo pelo bem de nossa filha. Infelizmente, até April estava se tornando uma versão em miniatura do meu ex-marido, esperando que eu corresse atrás dela e fizesse tudo por ela constantemente. Foi muito difícil lidar com os dois, já que não apenas trabalhava no escritório, mas também não tinha um momento para mim mesma, mesmo depois de voltar para casa. Eles me faziam fazer até as tarefas mais básicas para eles e a pior parte era que nunca eram gratos por nada disso e praticamente me tratavam como uma empregada em casa. Um dia eu simplesmente me cansei e decidi me mudar sem contar a ninguém e então pedi o divórcio. Meus pais e alguns amigos foram muito solidários, então não tive que me preocupar com onde moraria ou até mesmo em encontrar um advogado. Donald tentou me convencer a voltar quando recebeu os papéis do divórcio e disse que mudaria, mas era tarde demais para mim. Rejeitei a ideia e disse que seguiria com o divórcio e que ele não mudaria minha decisão. Ele tentou muitas vezes me reconquistar, mas mesmo depois de quase uma semana e meia, eu não mudei de ideia. Então, ele mudou de tática e disse que faria com que eu me arrependesse do divórcio. Contratou um dos melhores advogados de divórcio com a ajuda do pai, que estava pagando por tudo, e decidiu pleitear a guarda total e fazer o possível para que eu não obtivesse muito no divórcio. Seu advogado foi implacável e o processo foi muito longo e difícil para mim pessoalmente, pois estavam arrastando meu nome pela lama. Eu não tinha chance, pois manipularam todos os fatos e me fizeram parecer uma pessoa instável e egoísta. O pior de tudo é que me retrataram como uma mãe terrível e April realmente fez parte disso. Durante o divórcio, ela fez uma postagem muito pública nas redes sociais, onde afirmava que eu era uma bully e que constantemente a perseguia. Ela disse que eu a fazia infeliz e que não queria nada comigo. Depois do divórcio, ela acrescentou que queria que seu pai tivesse a guarda e que eu nem sequer tivesse direito a visitas. Isso foi praticamente o fim da linha, porque se April mesma não queria morar comigo, então não havia sentido em mediação ou qualquer disputa de custódia. Ela deixou muito claro para o mundo que preferia Donald a mim e preferiria morar com ele. Assim, a disputa de custódia terminou com Donald obtendo a guarda total de eu e eu consegui direito a visitas, mas elas teriam que ser supervisionadas. Eu consegui a casa no divórcio, mas foi só isso e isso partiu meu coração, porque eu queria que minha filha estivesse do meu lado e percebesse que o pai dela não era o homem que ela imaginava. Ela tinha apenas 13 anos, o que provavelmente explica porque ela não entendia que ser o pai divertido não era o suficiente que ele estava a criando para ser tão preguiçosa e incompetente quanto ele. Isso funcionou por um tempo, assim como havia funcionado para Donald quando estávamos na faculdade. Mas esse tipo de comportamento não funcionaria quando ela estivesse no mundo real e não tivesse sua família para protegê-la das responsabilidades e expectativas da vida real. Foi devastador para mim, mas ainda tentei manter contato com April, apesar do que ela disse sobre mim, porque obviamente estava sendo influenciada por Donald. Mesmo durante o divórcio, antes de fazer aquela postagem, eu costumava buscá-la na escola para passar um tempo com ela, e ela tentava me convencer a não prosseguir com o divórcio. Eu tentava dizer a ela que estava infeliz naquele casamento e que era melhor para todos nós se seu pai e eu nos separássemos. Discutíamos sobre isso, mas ela pelo menos falava comigo nas semanas que antecederam aquela postagem. Ela simplesmente me cortou e mesmo quando eu tentava buscá-la depois da escola para sair, ela me ignorava para ficar com os amigos ou inventava alguma desculpa para evitar me ver. Estava claro para mim que algo havia mudado e era Donald quem a havia convencido de que eu era vilã aqui. Mesmo assim, tentei manter contato com ela após o divórcio, mas ela simplesmente não queria falar comigo. Como Donald tinha guarda total e eu só podia ter visitas supervisionadas, ele tinha muito mais controle sobre ela e garantia que eu não a visse mais do que 1 ou 2 vezes a cada 6 meses. Tentei contatá-la online,
mas ela me bloqueou. Até tentei renegociar os termos da guarda, mas meu advogado me aconselhou contra, pois era cedo demais e eles já haviam pintado uma imagem muito negativa e instável de mim. Também estava tendo dificuldades no trabalho, então não era um bom momento para mim. Tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida e apareci na casa de Donald sem avisar um dia e exigi ver April. Criei um tumulto quando ele disse não e April veio para a sala de estar para ver o que estava acontecendo. Quando a vi, perguntei diretamente se ela me queria como mãe ou não. Não fui evasiva e tentei não mostrar nenhuma emoção no rosto. Ela pensou por um tempo e então me disse que não me considerava mais sua mãe, porque eu tinha acabado com a família feliz deles, por ser egoísta demais para pensar nela e então, ela não queria mais nada comigo. Eu já esperava por isso, mas queria ouvir dela antes de cortá-la da minha vida, só para ter a satisfação de saber que fiz o meu melhor e não teria arrependimentos no futuro. Depois que April deixou claro que não queria que eu mais tentasse me comunicar com ela, parei de tentar, porque precisava colocar minha vida nos trilhos. Foi uma decisão muito difícil para mim, porque tive que cortar a pessoa mais importante da minha vida e foi devastador para mim, mas consegui seguir em frente de alguma forma e me concentrei no meu trabalho. Eu continuava sabendo sobre April e sabia que ela estava se saindo bem na escola. Queria me aproximar dela algumas vezes, mas me segurei, porque sentia que se ela quisesse falar comigo e acertar as coisas, ela teria que dar o primeiro passo, porque agora, mais velha e depois de ter passado por tanto, eu estava frágil demais para lidar com mais uma desilusão causada pela minha própria filha. Então, não falei com ela por anos após o divórcio, por isso nem considerei convidá-la para o meu casamento. Para começar, nem pensei que ela gostaria de ser convidada, porque se alguém não entra em contato com você depois de quase 6 anos, provavelmente nem passa pela sua cabeça que essa pessoa queira se reconectar. Então, quando os convites foram enviados, não incluí minha filha na lista porque não tínhamos falado por muito tempo e eu não queria ser insultada novamente, mas de alguma forma ela conseguiu encontrar os detalhes do meu casamento, provavelmente por meio de alguns parentes distantes e apareceu no dia do meu casamento. Tive muita sorte, porque quando ela chegou, James e eu já tínhamos terminado a cerimônia e estávamos prestes a ter nossa primeira dança como um casal casado. Tínhamos uma equipe de segurança muito boa, porque eles sabiam que não deviam nos incomodar enquanto estávamos no meio de algo. Em vez disso, eles esperaram até terem certeza de que tínhamos terminado nossa primeira dança e então nos chamaram para fora para perguntar se April era bem-vinda no casamento ou não. Aparentemente, eles a pegaram tentando entrar furtivamente no local depois de terem negado sua entrada pela primeira vez. April parecia furiosa e exigiu que eu a deixasse entrar, porque afinal de contas, ela era minha filha e merecia estar no meu casamento. Honestamente, fiquei tão chocado em vê-la que meu cérebro simplesmente parou de funcionar e não consegui encontrar nada para dizer a ela, porque era a primeira vez que a via como adulta. Vendo como eu estava abalada com a chegada de April, meu marido decidiu intervir e disse à equipe de segurança para levá-la embora, pois ela não estava na lista de convidados e nosso casamento não era lugar para ela se não fosse convidada. Então, eles escoltaram uma April chutando e gritando para fora. James e eu passamos algum tempo sozinhos no banco do lado de fora para eu poder processar o que aconteceu, pois fiquei realmente chocada. Eu absolutamente não esperava que April aparecesse em algum momento, porque ela nunca expressou nenhum interesse em minha vida desde o divórcio. Demorou um pouco para eu perceber que aquele era o meu dia de casamento e era sobre mim e então estava tudo bem querer celebrar sem tornar esse dia sobre qualquer outra pessoa. Depois de me recompor, decidimos nos juntar a todos os nossos convidados e tirar minha mente de April e de sua repentina aparição. Tivemos um dia muito divertido e no final, eu quase tinha esquecido que April havia aparecido no casamento, mas fui lembrada disso no dia seguinte, quando Donald me ligou pela primeira vez após o divórcio para me criticar pelo que meu marido havia feito. Ele estava realmente irritado porque acreditava que James não tinha o direito de tê-lo expulso, especialmente quando se tratava do meu casamento, que April queria assistir. Ele me disse que April apareceu no casamento para oferecer um ramo de oliveira e fazer as pazes comigo, mas James arruinou tudo ao fazê-la ser escoltada para fora. Aparentemente, ela estava muito chateada e humilhada com o que fizemos e Donald acreditava que eu era responsável por isso. Então James e eu devíamos desculpas a ela. Eu disse a ele que não ia pedir desculpas, porque era o dia do meu casamento e se ela realmente quisesse se aproximar de mim e acertar as coisas, deveria ter feito isso antes. Eu até a teria convidado para o casamento, mas o dia era para ser sobre mim e não achei errado tê-la expulsado, pois tínhamos várias razões válidas para isso. A primeira era que ela tentou se infiltrar no casamento e mesmo quando foi pega, teve uma atitude muito desagradável, agindo como se tivesse direito de estar em um casamento para o qual não foi convidada, em vez de apenas se desculpar e lidar com isso de maneira educada. Sabíamos que ela não tinha mudado, pois eu havia contado a James tudo sobre April e seu comportamento no passado e acho que ele avaliou a situação corretamente e tomou a decisão certa ao não permitir sua entrada. Além disso, James e eu planejamos por meses ter um casamento perfeito e os convites foram enviados várias semanas antes. Então, se ela sabia onde aparecer, eu presumia que ela sabia do casamento há muito tempo. Se ela realmente quisesse fazer as pazes comigo, teria entrado em contato antes do dia do casamento, em vez de deixar para a última hora. Isso era muito suspeito e nos fez sentir que ela estava apenas procurando uma oportunidade para se infiltrar no casamento e arruiná-lo e foi por isso que James não a deixou entrar e ele teve que tomar essa decisão sozinho. Eu achei que essas eram todas razões válidas e disse a Donald que April teria que lidar com sua decepção. Ele não aceitou bem e me acusou de ser uma mãe fracassada. Então, lembrei a ele que não fui sua mãe nos últimos 6 anos, graças ao acordo de custódia que eles pediram. Também lembrei a ele que April foi quem disse que eu não era sua mãe e essa é a razão pela qual
qual eu a cortei. Ele foi quem a virou contra mim, então agora ele não tinha o direito de ficar bravo pelo fato de ela e eu não compartilharmos nenhum tipo de relacionamento. Ele ficou irritado e desligou quando eu disse isso e pensei que tinha acabado, mas então ele conseguiu que mais membros da família entrassem em contato comigo e me dissessem que eu estava sendo uma mãe terrível. Ele, junto com toda a família dele, está agora me acusando de não entender os sentimentos de minha filha e isso está me afetando. James não acha que fizemos nada de errado, mas eu comecei a sentir de forma diferente e isso está mexendo comigo. Me sinto mal por deixar meu marido expulsar minha filha do meu casamento anterior porque ela apareceu sem ser convidada. Atualização. Olá, gostaríamos apenas de agradecer a todos que comentaram no meu post original e garantiram que não estávamos errados. Desde então, bloqueamos Donald e todos que estavam me mandando mensagens, pois não preciso desse tipo de energia negativa na minha vida e não preciso questionar minha relação com minha filha. Honestamente, meu único arrependimento é não ter bloqueado Donald há muito tempo. A única razão pela qual não fiz isso foi porque sempre esperei que, em algum momento, ele entrasse em contato comigo e me dissesse que April queria falar comigo. Bem, acho que isso meio que aconteceu, mas não do jeito que eu esperava. De qualquer forma, não acho que sou uma mamãe só porque decidi me colocar em primeiro lugar por um dia, e foi no meu dia de casamento. Vale ressaltar que deveria ser especial para mim. Se eu e Donald não entendem isso, bem, paciência, porque não vou pedir desculpas a nenhum deles com certeza. Agora que isso está resolvido, gostaria também de abordar algumas coisas que as pessoas disseram nos comentários do post original. Alguns me acusaram de abandonar minha filha nos comentários, e gostaria de dizer que lutei muito para conseguir a guarda de April. Acho que deixei bem claro que, mesmo após a ordem judicial de que April ficaria com o pai e eu teria apenas visitas supervisionadas, ainda tentei vê-la e reverter a decisão. Fiz de tudo para ter um relacionamento com April, mas ela foi quem me rejeitou, não apenas uma vez, mas todas as vezes. Realmente não sei o que qualquer outra pessoa na minha posição teria feito. Não a abandonei porque ela estava vivendo com Donald e estava bastante feliz sem mim nos últimos anos. Isso era muito óbvio. Se ela quisesse que eu estivesse em sua vida, poderia ter entrado em contato comigo a qualquer momento, e eu teria aceitado de bom grado de volta a minha vida, mas a verdade era que ela não queria isso, então não me procurou. Sei que sou sua mãe e que sempre devo perdoar minha filha, mesmo que ela não peça perdão, mas também sou humana. Espero que isso esclareça as coisas, porque seria horrível alguém pensar que abandonei minha filha. Atualização 2. Faz uma semana desde que me casei e April entrou em contato comigo hoje, mas infelizmente não foi uma conversa agradável que tivemos. Ela me mandou uma mensagem à tarde e disse que queria falar comigo pessoalmente, mas eu estava no trabalho, então disse a ela que poderíamos conversar depois do trabalho e isso foi o suficiente para ela explodir comigo. Ela me acusou de não me importar com mais nada além do meu trabalho e de mim mesma, por isso a excluí da minha vida em primeiro lugar e a deixei crescer sem uma mãe todos esses anos. Ela me disse que estava esperando eu procurá-la e dizer que a amava, mas nunca aconteceu. Mesmo quando ela decidiu tornar meu dia de casamento um pouco mais especial como um gesto de paz, eu rejeitei isso e deixei meu marido expulsá-la. Ela esperava que eu pelo menos me desculpasse com ela no dia seguinte ao casamento e admitisse que tinha cometido um erro ao expulsá-la, mas nem isso aconteceu. Em vez disso, eu insisti na minha atitude para Donald e o resto da família dela. Ela terminou seu desabafo me dizendo que estava decepcionada com a forma como eu a estava tratando, como se ela nem fosse minha filha. Aquilo realmente me afetou, pois por anos lutei para tê-la comigo e sabia que Donald era o culpado por tê-la afastado de mim. Mesmo depois que ela cresceu, ela não achava que me devia um pedido de desculpas. Então, perdi um pouco a calma com ela e disse que não me arrependia do que tinha feito, porque não confiava mais nela depois daquela postagem agressiva e falsa que ela fez durante o divórcio. Eu tinha trabalhado duro para salvar meu casamento e construir um relacionamento com April quando ela era mais nova, mas Donald arruinou tudo e apesar de saber a verdade, ela decidiu seguir em frente e fazer aquela postagem contra mim para ficar ao lado do pai. Aquilo partiu meu coração, mas ainda assim persisti e tentei perdoá-la, porque ela era apenas uma criança e não sabia o que estava fazendo. Então, continuei tentando restabelecer meu relacionamento com ela, mas ela queria me afastar, dizendo que eu nem era mais sua mãe. Eu lembrei a ela daquele incidente e contei o quanto aquilo tinha me machucado e o quanto eu estava deprimida depois, mas ela não tinha ideia disso, porque simplesmente não se importava com os sentimentos da mãe. Em todos esses anos, ela nem sequer se deu ao trabalho de me contatar uma vez sequer e eu não podia esquecer isso. Mesmo no dia do meu casamento, ela apareceu e tornou o dia tudo sobre si mesma, sem se preocupar com como isso me faria sentir. Eu disse a ela que se realmente quisesse se reconectar comigo, ela teve a oportunidade de fazer isso antes, mas escolheu o dia do meu casamento porque nem sequer pensou em como eu receberia aquilo. Eu disse a ela que ela havia crescido tão egoísta e arrogante quanto o pai dela, e que não ia falar com ela até ela decidir mudar, porque estava cansada de lidar com os dois. Eu me divorciei do Donald há vários anos, mas ainda estava disposta a ter esperança de que a April não se tornasse como ele. Claramente, eu estava errada e ela era igualzinha a ele. Eu disse a ela que poderia me procurar quando estivesse pronta para se desculpar, mas até lá, eu não tinha nada a dizer e não queria ouvir dela. Não dei a ela a chance de continuar a discussão e desliguei imediatamente depois de terminar de falar. Não foi tão bom quanto eu pensava e quase liguei de volta para retirar tudo o que disse, porque mesmo que estivéssemos brigando, era bom pelo menos ela estar falando comigo e não fingindo que eu nem existia. É estranho, mas é assim que é.
Atualização 3. Alguns dias se passaram desde que a April me ligou pela última vez. Honestamente, eu esperava que ela entrasse em contato comigo mais cedo, mas ainda não aconteceu. Estou um pouco decepcionada por ela ainda não ter me contatado, mas não há muito que eu possa fazer, então estou apenas tentando gerenciar minha decepção passando mais tempo com o James e planejando nossa lua de mel, para a qual estamos programados para sair em alguns dias. James acha que se estamos destinados a resolver as coisas, a April entrará em contato comigo antes disso, então estou realmente cruzando os dedos e esperando que ela me ligue antes da lua de mel começar. Mas o Donald tentou entrar em contato comigo e obviamente, sempre que ele tenta falar comigo, nunca é uma boa notícia. Ele apareceu no meu escritório no dia seguinte depois que falei com a April no telefone, mas recusei a falar com ele. Então, em vez de sair como uma pessoa normal, ele decidiu gritar e me dizer que eu precisava cortar os laços com a April em vez de tentar manipulá-la para ir contra ele. Ele também me disse que a razão pela qual ela era igual a ele era porque ele foi quem a criou enquanto eu estava por aí tendo casos com outros homens. Isso foi muito fora de lugar e ele não tinha o direito de dizer isso. Então me virei naquele ponto e disse a ele que ligaria para a polícia e eu denunciaria por perseguição se ele aparecesse perto de mim novamente. Eu estava cansada dele pensar que podia dizer o que quisesse e sair impune e queria assustá-lo o suficiente para que ele se afastasse de mim, já que eu já estava farta das suas mentiras. Então, disse a ele que ligaria para a polícia se ele não me deixasse em paz e ele achou que eu estava blefando até que eu peguei meu telefone e disse que já tinha discado os números. Tudo o que eu tinha que fazer era fazer a ligação e ele estaria em um grande problema. Eu podia ver em seu rosto que ele não queria sair porque não queria parecer fraco, mas depois de avaliar as probabilidades em sua cabeça, ele decidiu entrar no carro e ir embora, o que foi bom para ele, honestamente, porque eu realmente teria chamado a polícia se ele não me deixasse em paz. Quando contei a ele, sugeriu obter uma ordem de proteção contra ele e eu adoraria, mas não sei se temos motivos para isso ainda. Conversamos com um advogado apenas por precaução, caso precisemos no futuro, mas por enquanto não estamos fazendo nada porque não acho que ele represente uma ameaça real. Ele é fraco e estúpido e não tenho medo dele nem um pouco, para ser honesta. Atualização 4. Faltam apenas 2 dias para James e eu partirmos para nossa lua de mel e a April finalmente entrou em contato comigo hoje. Honestamente, não poderia estar mais feliz com isso, porque as coisas se desenrolaram exatamente como eu esperava. Não só ela entrou em contato comigo, mas também me pediu desculpas desta vez e disse que tinha sido uma pessoa horrível nos últimos 6 anos. Ela reconheceu o fato de que tinha sido filha do pai todos esses anos, mas depois de falar comigo ao telefone naquele dia, fez uma considerável busca interior e percebeu que tinha cometido um erro. Ela tentou falar com o Donald sobre isso, mas a reação dele apenas provou o que ela temia, que ele estava enganando o tempo todo e a alienando de mim por seu próprio jogo, porque queria se vingar do divórcio. Eles tiveram uma grande briga no dia da nossa ligação à noite e suponho que seja por isso que o Donald apareceu no meu escritório no dia seguinte para me repreender, mas depois disso, a April esteve pensando sobre a forma como tinha se comportado comigo e percebeu que a forma como reagia à sua presença no meu casamento tinha sido completamente normal, porque obviamente eu não confiava mais nela como costumava e ela não tinha mais ninguém para culpar a não ser a si mesma porque nem sequer me pediu desculpas. Ela percebeu que tinha cometido um erro terrível, então agora quer acertar as coisas comigo e garantir que não desperdice mais o tempo que temos juntas. Foi uma conversa muito emocional e decidimos nos encontrar pessoalmente amanhã e ela até me disse para trazer o James junto, porque sentia que também lhe devia desculpas. Então, vamos nos reunir para almoçar amanhã e realmente espero que corra bem. Atualização 5. James e eu acabamos de voltar do nosso almoço com a April há 1 hora e foi surreal, porque parecia que finalmente estávamos recuperando o tempo perdido, e eu nem sequer pensava que isso poderia acontecer. Foi meio emocionante no começo e depois que as desculpas e tudo mais foram feitas, começamos a falar sobre tudo o que tinha acontecido em nossas vidas. Foi muito legal ouvir ela falar sobre seu tempo na faculdade e depois compartilhamos a história de como James e eu nos conhecemos. Na verdade, tivemos um tempo muito bom e decidimos que vamos nos encontrar para almoçar ou tomar café uma vez por semana, no mínimo, junto com a terapia. Isso vai ser um choque para o Donald, mas a April me disse que não se importa mais com isso, e estou realmente ansiosa para consertar nosso relacionamento.